Pensar aqui que nós já passamos na última aula. Na última aula a gente falou um pouquinho sobre EAS, né? A parte de exame de urina e a parte de sedimentos, né? Dos elementos anormais e sedimentos. É um exame também muito comum na rotina laboratorial. Então, muitas vezes o paciente vai lá, tem uma queixa, não se sabe exatamente o que é, a gente vai fazer uma avaliação geral do paciente. Então, é bem comum se pedir, ó, vamos fazer um hemograma e um EAS, porque muitos parâmetros, muitas informações conseguem ser retiradas desses exames, tanto do hemograma como do EAS. Só que, às vezes, no EAS, é possível perceber algum tipo de alteração. A urina saiu mais fosca, aí você pensa, ó, tem algum contaminante, tem nitrito, tem uma piúria, tem bactéria. Então, ops, parece que tem alguma coisa ali, vamos tentar ver se realmente está tendo uma infecção bacteriana. E aí, quando o seu ES dá algum tipo de alteração nesse sentido, é importante complementar o ES com uma urocultura e antibiograma, tá? E a gente vai falar de vantagem e desvantagem de cada um deles, né, que são coisas para finalidades um pouquinho diferentes, mas são coisas extremamente comuns, né, na prática médica. Então, quando a gente fala de urocultura e antibiograma, o objetivo dessa aula de hoje é descrever a sistemática da cultura bacteriana de urina e identificar os marcadores para avaliação da antibiótico terapia, da provável eficácia da antibiótico terapia, né, numa infecção do trato urinário. Então, só para relembrar, quando a gente faz de infecções do trato urinário, nós temos várias infecções, algumas que são consideradas infecções simples ou comuns no trato urinário, e outras que são infecções mais complexas ou não convencionais ou não simples do trato urinário, por motivações diferentes. Aquelas infecções do trato urinário que a gente chama de infecções do trato urinário simples, são aquelas que são comuns, que muitas mulheres têm frequentemente. Então, vocês vão ver queixas de mulheres que, assim, a cada 3 meses, a cada 6 meses tem uma infecção urinária. Então, é uma coisa extremamente comum, principalmente em mulheres. Por outro lado, além dessas infecções comuns do trato urinário, nós temos algumas que são mais complexas ou não convencionais, né? Ou complicadas, né? Algumas literaturas vocês vão ver essa nomenclatura também, porque elas são decorrentes de outros processos que vão além da parte da infecção bacteriana. Então, geralmente, essas infecções do trato urinário complexas, elas têm, além da infecção bacteriana, alguns processos, como processos obstrutivos, devido a tumores, devido a algumas alterações quaisquer, algumas alterações anatomofuncionais. Então, às vezes, a posição da bexiga está um pouquinho torcida, que dificulta a saída da urina. Alterações metabólicas, igual comum no diabetes também, terem infecções urinárias, e também infecções por instrumentalização. Então, muitos pacientes que precisam ficar acamados, que colocam uma sonda vesical, por exemplo, é extremamente comum, quase que 80% desses pacientes acabam tendo um processo infeccioso. Então, a infecção em si, ela pode ser mais simples quando ela só tem como foco a infecção bacteriana, e ela é considerada complexo quando ele tem uma outra causa que facilita a ocorrência ou a recorrência de um processo infeccioso, né, com um processo obstrutivo, um problema anatômico, metabólico ou um processo geralmente por hospitalização, né, ou de instrumentalização, geralmente pelos catéteres, que são extremamente comuns o processo de infecção nesse caso. Ok? Quando a gente fala de agente etiológico para uma infecção do trato urinário, existem dezenas, para não dizer uma centena de bactérias que podem acometer a espécie humana. Além de bactérias, existem outros micro-organismos, igual a leveduras, igual a cândida, mas geralmente a gente pensa mais um processo infeccioso bacteriano. Então a gente sabe que existem várias bactérias, algumas que são mais para comensais, que são quase que normais ali da microbiota do paciente, e algumas que podem ser um pouquinho mais complicadas. Então a gente vai falar assim, umas clássicas, igual as que de Shacoli, que é muito comensal, que é muito comum, e outras que são um pouquinho mais complicadas, igual a Klebsiella, Proteus, os Pseudomonas, os Enterococos e os Staphylococcus, como por exemplo Staphylococcus aureus, que tem algumas que já são extremamente resistentes até a antibiótico terapia mais moderna. Então nós temos um grupo de bactérias extremamente grande que podem acometer e gerar uma infecção do trato urinário.
Lembrando que muitas bactérias, muitos pacientes podem ter bactérias sem ter uma sintomatologia, que isso é uma outra coisa também muito comum, que às vezes ela está ali somente de uma forma um pouquinho mais natural, uma forma um pouquinho mais comensal, e vai ter que fazer, primeira coisa, a avaliação pré-clínica. O paciente está tendo uma queixa de uma irritação do trato urinário, dor. Então, se ele não tiver, a gente vai ter que mediar para saber se talvez aquela bactéria está ali somente de uma forma comensal ou não. Bom, e aí que vem a nossa parte. Vou interromper um pouquinho aqui para não ter risco de dar delay na apresentação e a gente depois continua voltando a câmera aqui. Tranquilo. E aí, para nós, quando a gente fala de diagnóstico laboratorial? Então, quando a gente fala um pouquinho sobre o diagnóstico laboratorial, nessa parte de infecções do trato urinário, que é a continuidade da nossa última aula, a gente vai ter que pensar em vários cuidados, que são válidos tanto para o EES, a priori, como para a urocultura e o antibiograma. Então, toda vez que é coletado um material biológico, sangue, urina, sêmen, qualquer coisa assim, obviamente você tem que ter uma série de cuidados. Então, a parte de lavagem cuidadosa de mãos com água e sabão. Para a urina, você tem que ter um período mínimo de retenção vesical. Geralmente, o que a gente pede? Sempre a primeira urina do dia, para ter tido um período de concentração de 5, 6, 7 horas, pelo menos. Se não for possível, tem que ser gerado pelo menos um período mínimo de concentração de pelo menos 3 horas. É recomendado 4, 5 horas, mas a partir de 3 horas já seria possível ter um parâmetro relativamente adequado. Só um minutinho, oi? Só um minutinho, pessoal. Aqui. Outra coisa, evitar a ingestão de muito líquido. Vocês lembram na última aula que a gente mostrou a urina quando ela fica bem clarinha, quando ela fica praticamente transparente ou translúcida? Se a urina está translúcida, ela não foi concentrada suficientemente. Então, para fazer uma urocultura, um antibiograma, essa urina que vem muito clarinha, até para todos os parâmetros do ES, ela não deveria ser utilizada. Infelizmente, os laboratórios aceitam a urina porque eles não vão deixar de fazer o exame. Se o exame for solicitado, eles vão fazer, mesmo se eles sabem que aquele material biológico não está realmente adequado. Então, urina muito clara, quando você pega um resultado de AS, você vê a urina está quase que transparente, então a maior parte dos parâmetros vão estar ruins, ok? Coleta em frasco estéreo, isso é obrigatório se você tiver que fazer uma cultura, porque senão você vai ter um processo de contaminação. Transporte e processamento rápido das amostras, precisando de um volume geralmente de 2 a 3 ml já é o suficiente para fazer a cultura. Até a uranálise, 5 ml, você já consegue fazer uma uranálise com tranquilidade. Mas o ideal é alcançar uma quantidade um pouquinho maior, né, de volume, para, se precisar repetir, você ter um volume para fazer esse processo de repetição. Então, tipo de coleta. Para a coleta em urocultura, e a mesma coisa ela é válida para fazer o ES convencional, tipicamente a gente pega o jato médio, que é a forma mais comum, você despreza o jato de urina inicial, despreza o primeiro jato, e depois você coleta o jato intermediário, também chamado de jato médio. Às vezes, para algumas situações, é mais complicado você conseguir essa primeira urina. Em criança pequena, em recém-nascido, por exemplo, você vai ter uma dificuldade de pegar, falar para um bebê coletar o jato médio, você não vai ter esse controle adequado. Então, em algumas situações, você pode ter um aparato laboratorial, que é um saco coletor, para poder coletar a urina total da criança. Mas aí a gente já sabe que vai misturar um pouquinho com o jato inicial, que às vezes tem alguns contaminantes. Existe uma outra possibilidade também, pacientes, por exemplo, que está com um tumor uretral, ele não consegue urinar, né, ou tem uma dificuldade para urinar. Então, você poderia fazer uma punção suprapúbica para retirar material diretamente da bexiga. Não é o ideal, mas em algumas situações que você não consegue obter de outra forma, você poderia fazer. E você tem a opção de fazer o catéter vesical, que para o EAS serve, mas para urocultura não serve, porque mais de 80% dos catéteres vesicais, eles acabam sofrendo algum tipo de contaminação exógena, né? Então você não vai ter um reflexo real de quais bactérias realmente estão no trato urinário do paciente. Então, catéter vesical, geralmente você não usa material biológico de catéter vesical para poder fazer urocultura em antibiograma. Não é o ideal.
Toda vez que você tem diagnóstico laboratorial, você tem vários riscos, obviamente, de dar um falso negativo, principalmente no antibiograma, se o paciente já estiver tomando antibiótico. Então, o paciente obrigatoriamente tem que relatar para o laboratório se ele está fazendo uso de algum antibiótico. Se a amostra estiver hiperidratada, vocês lembram que eu falei a amostra está bem transparente? A amostra transparente é um sinal de hiperidratação, né? Quando o paciente ou bebeu demais, ou então ele não esperou concentrar a urina por mais de 3 horas, realmente vai mesclar, vai diluir muito o material biológico e vai dar erro nas avaliações laboratoriais. E, obviamente, existem algumas bactérias, né, que dependendo do tipo de coleta, podem morrer mais rapidamente, mas isso aqui é uma exceção, né? Mais para frente eu vou mostrar para vocês também. Então, falso positivo também, vários erros na coleta. Então, se a pessoa não coletou adequadamente, não limpou a região genital antes da coleta, demorou para levar o coletor, tudo isso aqui pode dar errado. Então, ideal, coleta de jato médio, transportar e armazenar, transportar rapidamente, né, até 2 horas para processamento da amostra, temperatura ambiente. Se demorar, tem que guardar a amostra refrigerada. Mas o ideal é pegar uma amostra recente, 2, 3 horas no máximo. A amostra refrigerada geralmente já costuma dar problema. Mas em algumas situações o paciente não tem outra opção, né? Ele vai ter que ir no laboratório de ônibus, por exemplo, alguma coisa assim, ele vai ter que levar a amostra, ele nem vai conseguir levar ela realmente bem refrigerada. Bom, quanto a diagnóstico laboratorial, então são vários pontos que a gente tem que levar em conta. Quando a gente falou sobre EES na última aula, na semana passada, nós colocamos que dentro do EES existem algumas condições do EES, dentro dos parâmetros do EES, que vão ser um indicativo de uma contaminação, uma infecção bacteriana. Então, a primeira coisa que a gente vai avaliar é se tem uma piúria. Vocês lembram o que é piúria, pessoal? Pouca urina. Presença de pus, professor, na urina? Isso, piúria, na verdade, ele vem de piócitos. Piócitos são leucócitos. Leucócitos, quando tem um processo de infecção, eles acabam gerando pus, tá? Mas você vai lembrar do pus, porque, na verdade, o pus é um processo de degradação de piócitos com um processo infeccioso. Mas piócitos são a parte leucocitária. Então, toda vez que eu falo de piúria, é o encontro de leucócitos, né, de piócitos na urina. São glóbulos brancos. Então, a primeira coisa, se tem uma infecção bacteriana, tem que ter leucócito na urina, porque o leucócito, por migração direta, de uma forma ativa, ele vai sempre de encontro às bactérias. Então, se tiver piócito, é um forte indicativo de um processo infeccioso. Cuidado, só de encontrar, aí lembrando que no ES, na fitinha, tem a indicação de piócito, na microscopia tem a identificação de piócito também. Só que pode ter falso positivo? Pode. Então, em cálculo renal, em processos inflamatórios, em processos febris, pode haver a presença de piócitos. Quando você tem uma infecção não bacteriana, por exemplo, por tricomonas vaginalis, também você pode encontrar glóbulos brancos, pode encontrar piócitos. E se um paciente estiver sofrendo, tomando corticoide de uma forma prolongada, tomando um imunossupressor de uma forma prolongada, isso pode gerar uma leucopenia, ele quase não produz mais leucócito e vai dar um resultado falso negativo. Então, somente o parâmetro de avaliar presença de leucócito não é o suficiente para inferir uma infecção bacteriana. Então, se tem infecção bacteriana que não tem leucócito, tá? Toda vez que você gera uma imunossupressão, até mesmo por corticoide. E você tem algumas situações que você vai encontrar leucócito e que não tem infecção bacteriana. Tem infecção por tricomonas ou então tem um quadro irritativo qualquer, inflamatório qualquer no trato urinário, ok? Então, só a piúria, ela não é o suficiente para fazer uma inferência de uma infecção bacteriana, tranquilo? E nem a ausência dela, a ausência de uma infecção bacteriana. Mas é um primeiro parâmetro a ser avaliado. Segundo parâmetro, não menos importante, a bacteriúria. Então, quando você faz o EES, o laboratório também vai falar se tem bactérias ou não. Então, se você encontra bactérias na urina, quer dizer que o paciente tem uma infecção bacteriana? O que vocês acham? Não. Não.
A gente falou isso na última aula. Então, às vezes, por um processo de contaminação, por fezes, por uma higienização mal feita, por um tubo, um coletor que não foi adequadamente higienizado, pela demora em levar a amostra para o laboratório, às vezes tem bactérias, mas não são bactérias do trato urinário. Tá? Mas se não tem bactéria, é uma coisa. Se tem bactérias, tem que ter certeza que essa bactéria é do trato urinário. Então, geralmente, numa infecção bacteriana, você tem que ter leucócito, você tem que ter uma piúria e você tem que ter uma bacteriúria. Só que se essa bactéria for realmente do trato urinário, geralmente essas bactérias reduzem nitratos em nitritos e deve ter a presença de nitritos. Então, a bacteriúria, a gente falou isso na última aula, vocês lembram disso, da fitinha de nitritos, pessoal? Sim, professor. Legal. Então, se tiver bactéria, a lógica, se essa bactéria for do trato urinário, tem que ter também a presença de nitritos. Então, além da bacteriúria, você vai fazer um outro método, né, para verificar a presença de nitrito, ok? Então, a gente pensa, num processo infeccioso, e o próprio ES ele já te mostra isso, você vai ver uma piúria, você vai ver a presença de leucócito, presença de bactérias e presença de nitrito. Vocês lembram que a gente falou do controle de qualidade do ácido ascórbico, da vitamina C? A vitamina C ela pode mesclar tanto a glicose, os índices de glicose, como os índices de nitrito. Então, se na fita reagente der ácido ascórbico positivo, provavelmente o seu resultado de nitrito e de glicose vão dar errado. Ok? Então, você sempre tem que tomar cuidado com o falso negativo, porque às vezes você olha assim, não tem nitrito, não uma infecção bacteriana endógena. Mas aí deu ácido ascórbico positivo. Então, ele vai dar um falso negativo para nitrito. Tranquilo? Vocês lembram disso da última aula, pessoal, desses 3 parâmetros? Sim, senhor, professor. Beleza. Aí, seu EAS, ele deu esses parâmetros. Então, você viu que tem leucócito, tem bactéria e tem nitrito. Aí você pensa, ops, parece que realmente está tendo uma infecção bacteriana. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer agora uma cultura. Então, o padrão ouro, para saber se tem bactéria e qual que seria a bactéria que está ali presente, tem que fazer uma cultura bacteriana. Tá? Então, você vai fazer uma urocultura, que é o padrão ouro para confirmar o seu achado do EAS. Então, o EAS deu esses parâmetros alterados, tem que proceder para a cultura. O que a cultura vai fazer basicamente? Que é bem simples, na verdade. Toda vez que você tem uma suspeita de uma infecção, tá? Você vai pegar essa urina e com o auxílio de uma alça de platina, uma alça calibrada de platina, você vai mergulhar essa alça na urina, mexer, e depois você vai semear essa urina que foi coletada na alça em um meio de cultura. Alguém já comeu gelatina? Já, né? Todo mundo já comeu gelatina. O meio de cultura nada mais é do que um frasquinho com gelatina. Só que uma gelatina especial é um meio de agar-agar misturada com nutrientes que vão facilitar a proliferação bacteriana, tá? Então o que você faz? Pega uma alça de platina, tem um bastãozinho aqui, uma alça de platina em formato circular, pequenininho, você mergulha na urina. Essa alça, antes de mergulhar, a gente sempre flamba ela, que eu não coloquei, a gente passa ela na chama, você flamba ela até ficar vermelhinha e espera esfriar, para não ter risco dela ter ela mesma contaminada, porque bactéria tem tudo que é canto, tá? Então você flamba ela, espera esfriar, mergulha na urina, dá uma homogeneizada, e na hora que você subir ela, vai ficar uma bolha de urina presa aqui. Você vai pegar essa bolha de urina que está presa aqui, igual aqueles negócios que a gente pega para soprar, para fazer bolhas de sabão, tá? É praticamente a mesma coisa, só que numa proporção menor, e você vai semear naquele disco cheio de gelatina, cheio de meio de cultura. Você pega e vai fazer a semeadura. A gente fala que está igual a semente, a gente vai semear, né, essa urina no meio de cultura. E você vai deixar incubar a temperatura corpórea, 35, 36 graus mais ou menos, durante 24 horas para ver se naquela gelatina vão crescer bactérias. Se cresceu bactérias, quer dizer que aquela urina tinha
bactéria endógena. Estavam presentes dentro da urina algum tipo de bactéria. Mas eu ainda não sei qual que é essa bactéria. Então, vi que cresceu bactérias, vão ficar várias manchinhas de bactérias aqui, mas eu ainda não sei qual bactéria tem. Mas, pelo menos, o meu primeiro teste está fazendo diferença. Ó, realmente tem bactéria. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar essa plaquinha com essas bactérias e tentar identificar essas bactérias no microscópio. Só que no microscópio você não consegue saber a espécie certinha da bactéria. Você vai olhar, você vai ver que tem realmente, ó, tá cheio de bactérias. Mas qual que é essa bactéria? Você vai ver, ó, são cocos, são diplococos, são estafilococos, são streptococos. Então você vai ver o formato da bactéria, mas você não faz uma identificação da espécie bacteriana. Ok? Então na microscopia você consegue identificar o tipo de bactéria, mas não consegue identificar a espécie bacteriana. Então você vai ter que preparar agora, já sabendo que tem bactéria, você vai fazer uma outra cultura bacteriana em meios específicos para tentar identificar qual bactéria está realmente ali presente. Então você pega, não, cresceu, então você pega a colônia ali da bactéria e você vai semear essa colônia. Então geralmente você pega a colônia e esfrega a colônia numa outra placa virgem, numa placa novamente de gelatina. Pega essa gelatina, esfrega ela todinha, esfrega a colônia todinha na plaquinha para ver o que vai acontecer, se vai crescer, tá? Só que quando você faz esse espalhamento, essa proliferação dessas bactérias numa placa, você vai colocar ou em placa ou em tubo. Vocês estão vendo a gelatina aqui, pessoal? Vocês estão vendo que tem uma gelatinazinha aqui dentro, que está mais ou menos sólida aqui, inclinada? Todo mundo consegue ver? Uhum. Nessa gelatina você vai fazer, você tem várias formas de fazer. Você pode fazer isso em frascos separados, ou você pode fazer uma própria placa. Tem muita gente que prefere o frasco, tá? Mas você poderia fazer em placa também. O que você vai fazer? Você põe a gelatina em tubinhos ou em placa, e cada tubo desse, você vai fazer uma reação bioquímica. Você vai fazer tipos de reações bioquímicas para tentar identificar qual bactéria está ali presente. Porque cada bactéria tem um comportamento diferente. Tem bactéria que consegue digerir bem glicose, tem bactéria que não consegue digerir bem glicose. Tem bactéria que consegue digerir lactose, tem bactéria que não consegue digerir lactose. Então, cada tipo de bactéria, ela consegue ter algum tipo de metabolismo diferente. Então, depois você coloca a bactéria nesse meio de cultura, você vai fazer uma série de reações bioquímicas para tentar, por um processo de chaveamento, identificar a bactéria. Então, por exemplo, você pega uma bactéria, você colocou num meio de agar. Agar é a própria gelatina, é agarose. Tá? Então, tem um agar típico para fazer semeadura de bactérias, que é um agar chamado de MAC Concave. É um meio, é uma gelatina misturada com nutrientes. Ele é já comercial, somente para poder fazer testes em bactérias. Nesse meio MAC Concave, você vai pegar um tubinho e se vai colocar uma lactose e na outra você não vai colocar, você vai colocar lactose. E você vai verificar se essa bactéria produz uma lactase que consegue degradar a lactose. Se a bactéria conseguir degradar a lactose, ela é lactose positiva. Quem que são bactérias lactase positiva? E. coli, enterobactérias, Klebsiella, citrobactérias. Mas existem bactérias que não vão conseguir degradar a lactose, que são lactase negativa, igual Shigella, Salmonella, Proteus, por exemplo. Depois você já sabe que essa bactéria, por exemplo, consegue degradar a lactose, porque mudou a cor. Se põe uma lactose amarela, se ela for quebrada, ela vai ficar azulada, por exemplo. Isso é hipotético, tá? Então você já sabe que é uma dessas bactérias aqui. Você vai fazer uma outra reação bioquímica para ver se ela consegue degradar citrato, por exemplo. Se ela não conseguir degradar citrato, você sabe que é E. coli. Se ela conseguir, pode ser qualquer uma delas. Então você começa a fazer um processo de chaveamento, várias reações bioquímicas nessas bactérias, até ter uma tabelinha mais ou menos igual a essa aqui, ó. Olha que coisa interessante. Isso aqui, como vocês não irão fazer diretamente, quem faz isso é o laboratório para fazer identificação, você faz um processo de chaveamento. Então, por exemplo, ó, glicose. Quem consegue degradar glicose facilmente? Escherichia coli, Salmonella,
mas Shigella já não consegue degradar, tá? Klebsiella consegue degradar, então você faz um chaveamento. E de acordo com se a degrada glicose, arabinose, lactose, maltose, manitol, sorbitol, sacarose, trealose, citrato, malonato. Então você começa a fazer uma série de chaveamento e depois você faz o chaveamento, você vai verificar, ó, a minha bactéria conseguiu degradar todos esses aqui. Conseguiu degradar glicose, arabinose, lactose, maltose, manitol, sorbitol, sacarose, trealose e trealose. Só não conseguiu degradar citrato. Qual bactéria que consegue degradar todos eles menos citrato? Aí você olha, bom, todos eles menos citrato, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Sobrou quem? Só Escherichia coli. Então você sabe que essa que conseguiu degradar todos menos citrato só pode ser uma Escherichia coli. Se ela não tivesse conseguido degradar, por exemplo, se ela tivesse conseguido degradar citrato, já não seria Escherichia coli. Já seria provavelmente aqui uma outra classe, ou uma enterobactéria aeruginosa ou a Cocai. Então, você consegue fazer um processo de chaveamento de acordo com as reações bioquímicas que a bactéria consegue realizar. Tranquilo até agora, pessoal? Vocês estão entendendo? E professor? Sim, pode falar. Professor, Sim. fala-se que gelatina é bom para fortalecer os músculos. Então, a gelatina tem um poder muito grande, né? Gelatina é fantástico para tudo. Gelatina é um produto barato, é um produto... A gente usa mais para fortalecer os músculos. Sim, Enrijecer mais os músculos. gelatina é muito bom. Tem umas gelatinas que são enriquecidas, que tem muito nutriente, algumas são adicionadas com colágeno, mas a gelatina, que o agar-agar, tem um baixo índice glicêmico, tem pouco, se for uma que não é adoçada, obviamente, mas ela praticamente ela não tem valor calórico, mas tem um valor proteico interessante, então é um bom nutriente. E como ele é um bom nutriente, você usa essa gelatina para fazer cultura de bactérias. Só que nessa cultura de bactérias, você vai jogar um pedacinho, um pouquinho de glicose, numa outra área da gelatina, um pouquinho de arabinose, numa outra área, um pouquinho de lactose, um pouquinho de manitol, e você começa a ver o que a bactéria consegue ou não utilizar. Se ela conseguir utilizar todos esses primeiros, até o citrato, você já consegue saber que é o grupo das enterobactérias. Se consegue utilizar todos bem de citrato, você já sabe que é Escherichia. Se não consegue utilizar nada, você já sabe que é uma Shigella. Então você começa a, por chaveamento, identificar a bactéria. Aí eu pergunto para vocês, é o suficiente para o médico identificar qual bactéria está presente no paciente? Com certeza, professor. Só de saber Acho a bactéria. Que é pouco. Será que você precisa de mais informações? Ou só de saber a bactéria você já consegue ter uma conduta médica adequada? Eu acho que ainda é pouco, tem que recorrer mais a outros recursos. Muito bem. Exatamente. Tá? Então, a primeira coisa, quando seu ES já deu um sugestivo de bactéria, você fez uma cultura, viu que cresceu bactéria, e você fez um chaveamento por reações bioquímicas para identificar a bactéria, você já sabe, bom, eu já sei qual bactéria que é. Mas o problema é que essas bactérias, quando você pega uma espécie de bactéria, nós seres humanos somos todos da mesma espécie? Os seres humanos são todos da mesma espécie? Não, senhor. Vamos pensar aqui, ó, por exemplo, eu, vocês todos da sala, os colegas da faculdade, todos são da espécie Homo sapiens. Todos nós somos Homo sapiens. Mas nós somos todos iguais? Não. Não. Nós somos da mesma espécie, mas iguais não são. Mas iguais nós não somos. Existem pessoas Não, mais fortes, mais somos. fracas, né? Pessoas mais resistentes, pessoas menos resistentes. Então, nós somos diferentes. Apesar de sermos da mesma espécie, nós somos diferentes. A mesma coisa acontece com as bactérias. Tem bactérias que são mais resistentes, tem bactérias que são mais fracas. Então, uma vez que eu já sei qual que é a bactéria, isso não é o suficiente para poder fazer uma antibiótico terapia para o meu paciente. Por quê? Porque quando a gente fala de antibiograma, o que visa o antibiograma? Uma vez que eu já identifiquei qual espécie bacteriana está presente no meu paciente, eu preciso saber a qual antibiótico
aquela bactéria vai ceder. Tá? Então não adianta só saber a bactéria, eu tenho que saber, bom, eu já sei a bactéria, mas qual tratamento eu vou fazer no meu paciente? Eu não sei, porque eu não sei se ela é resistente, se ela é fraca, então eu vou ter que fazer, o próximo passo agora é chamado de antibiograma. O que visa o antibiograma? Verificar em qual antibiótico a bactéria vai parar de crescer. Tá? Problema do antibiograma. Antibiograma é uma técnica muito artesanal e demorada. O que você tem que fazer? Você já fez uma cultura para saber se tem bactéria. Agora você vai ter que fazer uma outra cultura para saber a qual antibiótico ela é sensível. É um processo muito ainda artesanal e demorado. Vocês já tiveram farmacologia? Já um pouco. Vocês já viram antibióticos? Já. Já? Então, quando fala de Já. antibióticos, a gente sabe que existem bactérias que conseguem criar mecanismo de resistência bacteriana, ou por alteração de purina, ou por bomba de fluxo, ou por conjugação, transferência de plasmídio. Então, tem vários mecanismos da bactéria criar um mecanismo de resistência. E a gente sempre fala, o que não mata deixa a pessoa mais forte. Se você prescrever um antibiótico para o seu paciente que não vai matar a bactéria, ela vai se tornar muito mais forte, muito mais resistente. Então, você tem que passar um antibiótico e você tem uma segurança que vai conseguir realmente destruir a bactéria. Hoje, existem muitos antibióticos diferentes no mercado. Penicilina, cefalosporinas, os beta-lactâmicos, aminoglicosídeos, as sulfas, polimixinas, as quinolonas, então as beta-lactamases. Então, você tem muito tipo de antibiótico diferente. E se não sabe qual desses antibióticos vai funcionar com a bactéria que você encontrou. Ah, encontrei uma E. coli, beleza, mas qual antibiótico vai funcionar? Não sei. Existem alguns antibióticos que a gente já sabe que não vão funcionar em algumas bactérias, que não adianta nem passar. Então, por exemplo, se você detectar no seu paciente um Staphylococcus, não adianta dar ácido nalidix, que ele não vai funcionar. Se você vê um Enterococcus, não adianta dar clindamicina, que você sabe que esse antibiótico não vai funcionar em Enterococcus. Já é uma resistência intrínseca daquela bactéria. O antibiótico não funciona. Oxacilina não funciona em Enterococcus, não adianta dar. Aqui, ó, aqui coloquei mais alguns exemplos. Amoxicilina em Klebsiella não funciona. Ela terminou atrasado, não. Ampicilina em enterobactérias não funciona. Clavulanatos em enterobactérias não funcionam. Então, existem já alguns antibióticos que a gente já sabe que não funcionam em determinadas bactérias. Então, se encontrei enterobactéria no meu paciente, esse antibiótico não adianta nem testar, porque eu já sei que ele não vai funcionar. Tranquilo? Mas aí, qual antibiótico vai funcionar se eu já sei que esses não funcionam? O paciente está com enterobactéria. Eu não vou dar nem amoxicilina, nem clavulanato, porque eu sei que não funciona. Mas o que vai funcionar? Como que a gente faz para saber qual antibiótico vai funcionar na bactéria, pessoal? Tem que fazer exame, professor. Tem que fazer exame qual que é o antibiótico que dá certo com aquela Naquela bactéria. bactéria. Exatamente. É, E esse exame ele é chamado de antibiograma. Qual que é o princípio do antibiograma? Para fazer um antibiograma, o método utilizado hoje para 99% dos laboratórios é chamado de método de disco de difusão. Esse método de difusão, ele visa identificar qual antibiótico consegue bloquear o crescimento bacteriano. Mas existem vários fatores associados, tá? Será que a bactéria consegue desenvolver um mecanismo de resistência? Será que esse antibiótico eu posso prescrever para um determinado paciente que tem um problema hepático ou tem um problema de imunidade? Então, eu sempre tenho que avaliar outras coisas além do antibiograma, obviamente. No antibiograma, qual que é o princípio? Então, vamos lá. O princípio precisa ter cuidado com o efeito. colateral. Precisa ter cuidado com o efeito colateral. Com certeza. Às vezes porque o antibiótico é bom para um e não é bom para o outro. Com certeza. A mesma coisa serve para a bactéria. Em algumas pessoas, o antibiótico vai funcionar, em outras não vai funcionar. Por isso que o método disco de difusão no antibiograma, que é o método mais comumente utilizado pelos laboratórios,
ele consegue avaliar se aquela bactéria é resistente ou não ao antibiótico que você quer prescrever. Então, está com infecção de urina, faz uma cultura e pede obrigatoriamente um antibiograma. No antibiograma, o princípio ele visa pegar uma placa. Vocês estão vendo que tem uma gelatina aqui na placa? Tudo isso aqui é gelatina. E em cima da gelatina a gente vai colocar uns discos de difusão. Deixa eu colocar uma outra plaquinha aqui, ó. Isso aqui é uma gelatina. Tem tudo uma gelatina. Eu já coloquei umas bactérias para crescerem e coloquei disco. Geralmente a gente coloca de 6 até 12 discos. Tem alguns lugares que colocam até 15 discos de difusão. Tá? Tem alguns que são específicos. Professor, a aula muito boa, mas ter que sair agora, tá? O senhor me desculpe, tá? Imagina, tranquilo, Valdomiro. Tá. Obrigado. Um abraço para o senhor, muito obrigado, tá? Outro abraço, Valdomiro. Muito obrigado. Imagina. Então, pessoal, dê uma olhada aqui, ó. Vocês estão vendo que a gelatina é bem transparente aqui embaixo? Todo mundo consegue ver a gelatina aqui na placa de vidro? Sim. Sim. O que eu faço com a gelatina? Eu peguei a gelatina, já tem a plaquinha já com a gelatina pronta. Eu vou pegar aquelas bactérias que eu deixei crescer, naquela primeira parte lá, no meio de cultura. Peguei a bactéria e vou semear a bactéria. Eu dissolvo ela, molho ela e vou espalhar essa bactéria em toda a placa. Espalho ali as bactérias. Quando eu espalhar, deixa eu voltar aqui só para mostrar. Quando eu espalho a bactéria, vocês estão vendo aqui, ó. Eu espalhei aqui, ó. Vocês estão vendo que onde eu espalho a bactéria cresce e dá uma cor? Aqui é a gelatina embaixo, a gelatina transparente. Quando eu espalho aqui, gera uma cor. Cada um eu coloquei um meio diferente para poder gerar uma cor diferente, mas sempre gera uma cor. Em vez de colocar somente em um pedaço, vou espalhar as bactérias em toda a placa aqui, ó. Espalho em toda a extensão da placa. Acho que eu não coloquei nenhuma placa inteira aqui, não. Não. Então eu espalho essas minhas bactérias durante toda a placa. Depois que as bactérias estiverem crescido da placa, a gente vê que a placa ela fica toda cheia. Vai ficar tipo se fosse um musgo em cima da gelatina. Vai crescer parecido um musgo, que é a proliferação bacteriana. Só que o que eu vou fazer agora? Ó, peguei e espalhei as minhas bactérias. O que eu vou fazer agora de diferente? Eu coloquei na minha placa, eu coloquei uns pedacinhos de papel filtro. Vocês estão vendo esses pontinhos brancos aqui? Consegue ver essas bolinhas brancas? Sim. Cada bolinha branca dessa é um pedacinho de papel filtro pequeno, igual aquele papel de filtrar café, que foi mergulhado em um determinado tipo de antibiótico. Aqui, ó. Aqui eu peguei um papel filtro, eu mergulhei ele no antibiótico e depois coloquei na placa. Aqui é um tipo de antibiótico, aqui é outro antibiótico, outro antibiótico, outro antibiótico, outro antibiótico. Cada um desses papéis filtros é um antibiótico diferente. Se eu coloquei 12 papel, eu tenho quantos antibióticos aqui? Diferentes. 4. Se eu coloquei 12 papel de antibiótico, eu tenho 12 antibióticos diferentes. Tá? Cada papel desse é um antibiótico diferente. Ó. Sim. Então, cada papel desse foi mergulhado em antibiótico diferente. Coloquei 12 papel para os 12 principais antibióticos a serem testados. O que vai acontecer? A metodologia do halo de difusão, ela vai verificar se a bactéria ela é sensível ou não ao antibiótico. Se tem antibiótico no papel, ele vai repelir o crescimento da bactéria em volta do papel. Observem bem. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, ó. Aqui coloquei 3 papéis. Um papel, outro papel e outro papel, que são esses branquinhos. De marrom aqui, esverdeado, são as bactérias. Em volta desse papel, estão vendo um pedacinho de papel aqui? Bem colado no papel. Tem bactéria crescendo? As bactérias são verdes. Tem bactérias que estão encostando no papel? Tem. Então essa bactéria tá nem aí para esse pedaço de papel. Ela chega a encostar no papel, para ela não faz diferença nenhuma. Então essa bactéria, ela é resistente a esse antibiótico. Nesse outro antibiótico, nesse outro pedacinho de papel, vocês estão vendo que formou um pequeno halo que as bactérias não conseguiram chegar muito perto, não conseguiram crescer perto do papel. Se a bactéria não conseguiu crescer perto do papel, a bactéria ela é mediamente sensível.
Aqui no pedaço de papel, olha o tamanho do halo aqui, ó. Vocês estão vendo que a bactéria não chega nem perto do papel? Elas ficaram muito longe desse papel com antibiótico. Se elas ficaram muito longe do papel com antibiótico, isso aqui tudo é a distância, ó, o papel com antibiótico está aqui, e as bactérias só conseguiram crescer nessa distância. Tudo isso aqui é chamado de halo de repulsão. Então as bactérias ficaram muito longe do antibiótico. Se elas ficaram muito longe do antibiótico, quer dizer que elas são muito sensíveis àquele antibiótico. Então, o que visa esse halo de repulsão? Visa saber se a bactéria é resistente a antibiótico, mediamente resistente a antibiótico, ou muito pouco resistente, ou seja, muito sensível ao antibiótico. Observem aqui nessa placa. Vocês estão vendo esses antibióticos aqui de baixo, em volta? Todos eles? Conseguem ver todos os antibióticos aqui? Vocês estão vendo que as bactérias que são meio amareladinhas aqui, todas elas encostam no antibiótico? Encostou, 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 encostou. Todos esses antibióticos aqui não fizeram nenhum efeito nessas bactérias. Então, essas bactérias são resistentes a todos esses antibióticos aqui. Aqui vocês estão vendo que as bactérias formaram um pequeno halo em volta do antibiótico. Tanto aqui como aqui tem um pequeno halo. Então, elas têm dificuldade de crescer perto desse antibiótico. Então, elas são um pouquinho sensíveis a esse antibiótico. Mas quando eu olho esse antibiótico e esse antibiótico, vocês estão vendo que o halo de repulsão bacteriana ficou bem maior. Parece que tem um escudo protetor em volta. Conseguem ver? Sim. Então, para esses dois antibióticos, as bactérias são sensíveis. Então, ó, tem dois antibióticos que vão conseguir bloquear a proliferação bacteriana, dois que vão bloquear pouco, e eu tenho um punhado de outros aqui que não tem nenhum efeito contra a bactéria. Vocês entenderam a ideia do halo de repulsão no antibiograma? Sim. Sim. Professor? Sim, pode falar. Qual a usabilidade desse antibiograma? Porque, assim, às vezes ele mostra a sensibilidade maior, mas, de fato, esse medicamento das bactérias, a gente tem uma maior sensibilidade, ele é usado porque você já começar a atingir bactéria com potência máxima, você fica sem antibiótico de reserva. Então, imagina um paciente que vai para casa tomando esse medicamento receituado por 10 dias, e ele toma só 5 porque somem os sintomas, e aí ele deixa de usar o tratamento completo, a bactéria começa a adquirir uma certa resistência e, como você já utilizou, tem maior sensibilidade, você perde a característica do antibiótico de reserva. Como é que é usado essa relação? Isso. E é por isso que de alguns anos para cá foi obrigado que o antibiótico só possa ser comprado com prescrição médica, porque muitas pessoas iam na farmácia, tinha uma infecção, chegava na farmácia, comprava um antibiótico, tomava, começava a melhorar e parava de tomar. O que acontece quando a pessoa faz isso? Acontece exatamente o resultado dessa placa. Olha só, de 12 antibióticos, esse paciente só tem eficaz para 4. Provavelmente ela já usou esses outros antibióticos. E o que acontece? Se você tem que usar um antibiótico 2 semanas, você usa só uma semana, você foi matando a bactéria, matando bactéria, matando bactéria, matando bactéria, e você para de usar o antibiótico. Quais bactérias sobreviveram àquele antibiótico? As mais fracas ou as mais fortes? As mais fortes. As mais fortes. Aí quando volta a infecção bacteriana, vai voltar com aquelas que são as mais fortes daquelas que foram selecionadas, e o paciente volta a usar o mesmo antibiótico, vai funcionar? Não funciona mais. E o paciente começa a perder resistência. E um grande problema que nós temos hoje, quando a gente fala de antibiótico terapia, é que muitas pessoas... Todo mundo quis sair da aula mais cedo. Todo mundo quis sair da aula mais cedo, viu? Ativar. Desabilitar o ar. Deixa eu tentar desabilitar um áudio aqui, pessoal. Pronto. Pessoal, vocês estão ouvindo melhor? Tinha um ruído de fundo. Vocês estão me ouvindo bem?
Sim. Eu desabilitei, estava tendo um ruído. Aí o que acontece? Aí o paciente tomava antibiótico, melhorava, parava de tomar e selecionava bactérias resistentes. Quando ele voltava a comprar o mesmo antibiótico, porque 6 meses depois ele voltava a ter a mesma infecção, esse antibiótico já não servia mais. Aí ele tinha que entrar em outra classe de antibiótico. Aí foi criando resistência a esse. Ele começou a criar resistência a um punhado de antibiótico. Por isso que o médico ele tem que orientar muito bem o paciente que mesmo melhorando clinicamente, ele tem que tomar antibiótico até o final do tratamento. Porque ele tem segurança que vai matar todas as bactérias, não deixando nada vivo, porque se voltar, já selecionou bactérias mais resistentes. Alguns tempos atrás, teve uma infecção hospitalar em Brasília, no Hospital de Brasília, que a pessoa lá pegou uma infecção bacteriana resistente à vancomicina de 6ª geração, que é o antibiótico mais potente comercializado no Brasil. Ou seja, não tinha nenhum antibiótico comercializado no Brasil publicamente para poder matar aquela bactéria, porque ela alcançou um grau de resistência extremamente elevado. Isso é um problema extremamente grave, a resistência bacteriana, que estão surgindo cada vez bactérias mais fortes. Por isso que hoje, para poder comprar antibiótico, tem que ter prescrição médica. E mais que a prescrição médica, tem que ter a orientação do médico para o paciente, ó, você vai tomar até terminar o tratamento. Porque senão, o paciente vai voltar daqui 6 meses com uma bactéria mais resistente ainda. E às vezes tem que pegar um antibiótico mais forte, que tem mais efeitos colaterais, e pode ter um momento que você nem vai ter disponibilidade de antibióticos comerciais no Brasil que consiga destruir a bactéria ou a infecção do paciente. Tá? Então isso é realmente um problema praticamente de saúde pública. Por isso que foi obrigado, né, a venda de antibiótico através de prescrição médica. É que eu acho certíssimo nesse caso. Professor, essa questão aí eu já presenciei. Um médico, inclusive conhecido meu, me citou que já existiu caso em que o paciente tomou tanto antibiótico de forma tão aleatória, por indicação do profissional que vendeu para ele, que adoeceu de certa forma que teve que entrar no processo daquela antibiótico terapia, tomou antibiótico internado no hospital por 30 dias para dar conta de destruir a bactéria. Mas é isso que acontece. Se não tomar cuidado, não vai ter mais um leque de opção. Hoje existem alguns antibióticos que são de uso restrito, né? Nos Estados Unidos também tem isso, de uso militar, que a gente fala, que são assim, é um plano emergencial. Ele não é comercializado para o público, mas existem alguns antibióticos que são guardados a 7 chaves, caso uma hora apareça uma bactéria extremamente resistente, para poder ter um plano B emergencial. Mas esses antibióticos eles não são comercializados de uma forma rotineira. E a gente precisa ter esse leque de opção. Infelizmente, muitas vezes o paciente vai lá, ou então, imagine só o risco de não fazer um antibiograma. Se não faz um antibiograma, você não sabe se a bactéria do paciente é resistente ou sensível. Então, você começa a dar um antibiótico, você não sabe se vai funcionar. Às vezes, esse antibiótico, ele é um antibiótico fraco para aquela bactéria e não vai resolver o caso do paciente. E dessa vez ele é fraco, se não conseguir matar, próxima vez ele vai ser inócuo, ele não vai funcionar de jeito nenhum. Então é por isso, se for para matar, mata uma vez por toda, tá? Não fica aquele negócio, ele ficou meio morto. É igual em filme de ação, que a pessoa atira e deixa a pessoa meio morta lá. Quando viu o bandido, volta e ataca novamente. Então fala assim, é para matar? Mata de vez, tá? Então é por isso que a antibioterapia tem que ser muito bem realizada. Aqui é só para mostrar uns que já são, para facilitar, para não ter que colocar antibiótico para antibiótico, eles já vendem um sistema já montado de todos os antibióticos, você só coloca em cima da placa para ver o crescimento. Vantagem do antibiograma, é barato. É uma gotinha de antibiótico em cada papelzinho, a agar é gelatina para fazer o crescimento, então é um exame relativamente barato. E você consegue estudar a resistência de bactéria para bactéria no antibiograma. A interpretação clínica é muito fácil, porque você vê o halo de repulsão. Quanto maior o halo, mais sensível a bactéria. Se não tiver halo, a bactéria é resistente. Então não é difícil fazer um antibiograma. É fácil. Problema é um método demorado, tá? Porque você tem que fazer uma cultura. Você não consegue fazer. Eu preciso saber do antibiótico hoje. Não dá.
tá? Se demora pelo menos 24 horas, às vezes 48 horas para ser um antibiograma. Demora para fazer o processo. E às vezes o paciente está numa crise, então uma infecção está grave, e o que o médico faz? Tem que entrar com uma poliquimioterapia combinada, antibióticos de amplo espectro, mais fortes, porque não dá tempo de esperar um antibiograma. Então, às vezes, não tem opção mesmo. Mas, é assim, é uma metodologia apenas, eu falo qualitativa, mas ela é relativamente quanti-qualitativa, porque ela fala assim, repulsão boa, repulsão fraca, repulsão ausente. Mas você tem uma certa gradação. Tem erros técnicos e de interpretação. Às vezes você vê assim, usou uma fitinha com antibiótico vencido. Não tem repulsão. Então você não tem, você acha que a bactéria é resistente, na verdade poderia ser resistente, mas foi mal conservado aquele antibiótico ali. Dá trabalho, você tem que ficar semeando, você tem que ficar fazendo a cultura de bactérias, você tem que colocar numa estufa a 36 graus para poder crescer as bactérias. Demora para liberar o laudo, não tem automação para fazer essa técnica. Então, é um método demorado, assim, longo para ser feito, é um pouquinho demorado de fato, tá? Então, ó, só para ilustrar também, para exemplificar novamente, aqui uma cultura. Vocês estão vendo os riscos aqui na placa, pessoal? Risco, risco e risco aqui. Todo mundo consegue ver os riscos verdes? Sim. Então, tinha a placa só gelatina, a gelatina é transparente. Quando não cresce, a gente veio aqui o fundo aqui que é transparente. Então, semeou. Aqui tudo que está verde são as bactérias que cresceram, forma tipo um musgo. E aqui colocou várias pastilhas com antibióticos diferentes. Polimixina, gentamicina, ciprofloxacino. E aqui, ó, por exemplo, se eu pego ciprofloxacino, você olha aqui, ó, a bactéria encosta no papel. Se ela encosta no papel, ela está nem aí para o antibiótico. Quando chega na polimixina, na gentamicina, vocês estão vendo o halo de repulsão? O halo de repulsão é bem maior. E aqui nesse NOR, eu não vou lembrar qual é esse NOR, mas ó, o tamanho do halo aqui para esse antibiótico. Aí eu pergunto, qual desses antibióticos é melhor? O SAM, o GEM ou o NOR? NOR. O NOR. O NOR é o que criou a maior repulsão. Em volta do NOR, nada cresceu. As bactérias não conseguem nem chegar perto. Aqui chega média perto e aqui chega a encostar. Aqui tem uma resistência completa ao antibiótico. Aqui tem uma resistência média, uma sensibilidade média. E aqui, realmente, a bactéria é bem sensível ao antibiótico. Então aqui, ó. Você comparar com aquela medida, né? O raio, o diâmetro Exatamente. É muito maior. Isso, então o diâmetro é maior, o halo de repulsão aqui é maior. Então aqui, ó, o antibiótico mais potente está aqui. E aqui são várias opções de outros antibióticos também, tá? Então esses aqui vão funcionar. Tem esses dois também e nenhum desses 4 aqui de cima funciona. Todas as bactérias chegaram a encostar no antibiótico. Então não tem halo de repulsão, tá? E, obviamente, para cada antibiótico você vai ter que pensar, ó, ele é hepatotóxico, meu paciente tem comprometimento hepático, vou poder usar, não vou poder usar? Então, para cada antibiótico tem as outras consequências que vocês vão ver também em farmacologia, tá? Mas, pelo menos aqui eu sei quais antibióticos funcionam mediamente bem e quais não vão funcionar. Então, deixa de ser uma medicina experimental. Você não vai dar um antibiótico qualquer para o paciente. Você vai dar um antibiótico sabendo se esse antibiótico vai funcionar ou não. E aí que vem a questão dos laudos. Então o laudo é muito simples. Quando você pede um antibiograma, o laudo vai falar assim, ó, cultura deu negativa. Então o material, urina, tal. Então o material semeado em meios, não sei o que, a 37 graus durante 2 dias, não apresentou crescimento bacteriano ou fúngico. Às vezes se faz somente para bactéria, que é o mais comum. Então urocultura negativa, colônias ausentes. Então aqui não cresceu nada. Se tiver crescido, aí fala novamente, material, urina, germe. Se tiver crescimento, por reação bioquímica, ele vai me falar, ó, a bactéria encontrada é Escherichia coli. Deu positivo para todos aqueles carboidratos iniciais, mas não deu para citrato. Então é Escherichia coli. Contagem de colônias, só para saber se a carga bacteriana está elevada ou não, não são todos os laboratórios que fazem. E eles vão colocar, ó, sensibilidade e resistência. Aqui já fez o antibiograma, tá? Fez a identificação bioquímica da bactéria e agora está olhando se essa Escherichia coli é sensível ao antibiótico. Então, sensibilidade
amicacina, ciprofloxacina, por exemplo. Resistência, o cefepime. Então, por exemplo, se a bactéria é resistente a cefepime, você vai prescrever esse antibiótico? Não. Você sabe que não vai funcionar. Você vai usar o quê? Um cipro. Tá? Porque aqui você já sabe que essa bactéria, especificadamente, é sensível a ciprofloxacina. Difícil